Olá, bem-vindos ao Fundamentec. Aqui, o Wilker falando, e no vídeo de hoje falaremos sobre Machine Learning, ou aprendizado de máquina. A propósito, a Machine Learning é uma abordagem com forte embasamento em dados, focado principalmente em tornar computadores mais inteligentes e capazes de se adaptar às mudanças que ocorrem nos ambientes ao seu redor. É interessante, né? Quer saber mais a respeito? Então fica comigo, aguenta só 8 segundinhos, vamos nessa! Tida como uma área extremamente importante da inteligência artificial, o aprendizado de máquina é o responsável por permitir que computadores aprendam bem como melhore suas tarefas e atividades sem serem explicitamente programados. É algo bem interessante que a gente vai falar aqui. É como se ele aprendesse com os dados que recebesse constantemente e tendo a capacidade de realizar tarefas diferentes, ou tomar decisões, ou prever resultados, classificar dados, enfim. Ao passo que a máquina vai recebendo novas informações e, em detrimento de tudo que ela já estudou no passado, conseguir fazer coisas novas, coisas diferentes. Os primeiros estudos sobre aprendizado de máquina surgiram em 1950, né? Data desde esse período, que aliás, que períodozinho, que década boa, hein? Quando algoritmos de aprendizado supervisionados foram desenvolvidos. Os primeiros começaram a surgir nesse período. Mas vale ressaltar que o termo Machine Learning, ou aprendizado de máquina, ele foi cunhado aí pela primeira vez em 1959 pelo matemático americano Arthur Samuel, ou Arthur Samuel. A partir daí, a área vem consumindo quantidades significativas de evolução, passando a contar com o desenvolvimento de uma série de técnicas e algoritmos, e principalmente, como falamos em Big Data, né, graças ao advento do volume gigantesco, a grande disponibilidade de dados e, obviamente, os custos reduzidos em relação ao poder de processamento, armazenamento, tráfego e por aí vai. Como sempre, a gente busca definição para os termos, né, que a gente vem apresentando. Mas eis aqui mais um cuja definição formal não é única, nada diferente do Big Data, Data Science e Inteligência Artificial. No geral, porém, né, em relação ao Machine Learning, toda e qualquer definição que vocês encontrarem de grandes nomes apontam para o fato de que o aprendizado de máquina ele permite que os computadores desenvolvam habilidades e capacidades para seguir sem necessariamente serem programados de uma forma explícita, beleza? Então, assim, eles simplesmente vão evoluindo e vão absorvendo novos dados e transformando aquilo em, vamos chamar de conhecimento, por hora. Quer ver uma coisa? Observe as citações desses nomes de peso. Começando pelo cientista da computação estadunidense Arthur Samuel. Em 1959 ele diz: o aprendizado de máquina consiste em dar a um programa de computador a capacidade de aprender com dados. O PhD em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, Tom Mitchell, em 1997, diz: aprendizado de máquina é a tarefa de programar computadores para aprender automaticamente. O cientista da computação inglês e naturalizado estadunidense, o Andrew Ng, aliás, o Andrew, para quem não sabe, ele é cofundador da Coursera, se não me engano. Ele diz em 2012 o seguinte: aprendizado de máquina é a capacidade de aprender sem explicitamente ser programado. Já o cientista da computação francês Ian LeCun, em 2015, diz: o aprendizado de máquina é a capacidade de um sistema computacional de melhorar suas habilidades a partir de experiências. Percebam que todas as citações, embora sejam diferentes, elas andam em harmonia, né? A harmonia de convenção. O direcionamento é sempre o mesmo, como a gente falou anteriormente. Bom,
E o que é Machine Learning? Baseado nas citações que acabamos de ver, podemos afirmar o seguinte: Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial que se concentra em desenvolver técnicas e algoritmos que permitam que computadores consigam aprender com dados, né, claro, sem que necessariamente seja preciso programá-lo de forma explícita, ou seja, ele aprende sozinho. Quando falamos de Machine Learning, aprendizado de máquina, é muito comum associarmos o termo apenas a algoritmos, né? Mas para deixar você mais a par ou melhorar um pouco mais a compreensão, entenda o seguinte, tenha em mente o seguinte: além dos algoritmos, existem outras coisas que quando você ouvir falar por trás tem Machine Learning, sendo eles. Bom, no campo dos algoritmos, claro, temos o Deep Learning. Ouviu falar de Deep Learning? Machine Learning. Redes neurais, que é a base para o Deep Learning. Aprendizado supervisionado, não supervisionado. Aprendizado por transferência, por reforço. Inclusive falando sobre isso no vídeo passado, vou deixar num card aqui em cima, sobre inteligência artificial. Vai lá, mas calma, não agora. Vai depois terminar aqui, vai lá no vídeo anterior e aprende um pouco mais sobre esses aprendizados. No campo das soluções visuais e textuais, nós temos aí, por exemplo, as ferramentas de visão computacional, que utilizam a visão computacional. Ouviu falar nesse termo? Tem Machine Learning. Processamento de linguagem natural, chatbots, por exemplo, que conseguem bater um papo com você parecendo um ser humano do outro lado, né? Um grande exemplo disso é o ChatGPT ou ChatGPT, beleza? Dá uma procuradinha e você vai se impressionar. No campo das análises preditivas ou da análise preditiva, muito utilizada aí comercialmente, temos sistemas de recomendação. Quer um exemplo? Você aí já foi alguma vez numa farmácia, não vou citar nome, e quando informou seu CPF, recebeu uma filipeta com várias ofertas. Teoricamente, aquelas ofertas são só para você ou tem a ver com o seu perfil. São produtos que, baseado no histórico, ele tende a ser comprado por você. Um sistema de recomendação usa Machine Learning. Análise de sentimento. Aí, para quem viu aí o Big Data Analytics do Google lá em tempo real, né, o Real Time, na época das eleições, conseguiu perceber ali, baseado na interação dos usuários, né, no Twitter, nas redes sociais, outras redes sociais, se o sentimento era positivo, negativo, neutro, etc. Então isso é extremamente importante. Imagina uma empresa monitorando o que seus usuários falam, seus clientes falam, né, da marca, produtos e serviços dela, se é positivo ou não. É uma ferramenta extremamente importante e muito utilizada. Utiliza Machine Learning. Previsão de demanda para a área de vendas, precificação dinâmica, essa é outra extremamente relevante. Cadeia de suprimento e reposição, time de logística, aí, hoje você tem soluções que utilizam Machine Learning e todo o arcabouço voltado para dados aí, de alta performance, para poder prever momentos de compra, reposição de estoque, etc., no tempo certo, no momento certo, para o produto certo, e inclusive região. Manutenção preventiva, as ferramentas de IoT aí são as campeãs de uso. Comportamento do usuário aí tem muito a ver com segurança e tecnologia, né? Segurança de TI. Diagnósticos para a área de saúde, a área médica, enfim, todos esses termos eles têm a ver com Machine Learning. Então, toda vez que você ouvir sobre um deles, entenda que é do que a gente está falando aqui hoje. E não só o algoritmo é a base, é o fundamento, é o core, ok? Se você estivesse perguntando quais seriam as etapas para implementar uma solução baseada em Machine Learning, bem, o canal é voltado para fundamentos. Então, se você já tem experiência, certamente você já deva ter um roteiro para isso, baseado nas suas experiências e estudos, obviamente. Mas se você é novo e tem vontade de aprender sobre o tema, entender um planejamento para a implementação de tal solução ajuda bastante no seu entendimento prático, ou pelo menos evidencia quais necessidades você precisará compreender até chegar lá. Vamos a um exemplo, tá?
Isso é um exemplo pessoal. Digamos que vamos dividir aí o planejamento em 5 etapas, beleza? A primeira, representação. Nessa etapa a gente escolhe os modelos estatísticos, algoritmos, estrutura de dados apropriadas para representar e resolver os problemas de aprendizagem de máquina. Ou seja, a gente vai selecionar, é como se fosse um anteprojeto, ok? Se você desenvolve sistemas aí baseado em banco de dados, você vai escolher qual banco, se vai ser um RDBMS, se vai ser um NoRel, qual vai ser o formato do dado, qual vai ser a estrutura. É mais ou menos isso, só que voltado, obviamente, para o Machine Learning. Então, a primeira é a representação. Então, a gente precisa escolher modelos, algoritmos, estrutura de dados apropriados. Na sequência, a gente entra para a aquisição de dados. Precisamos coletar, processar e preparar os dados para treinar os modelos de aprendizado. Ou seja, lá atrás, na primeira etapa, a gente escolheu modelos e algoritmos. Agora a gente precisa coletar os dados, e aí a gente está falando de volume, né? São amostras, normalmente pode ser amostras consideráveis ou amostras menores, mas de um universo considerável. A gente precisa coletar, processar e preparar esses dados, transformá-los, para poder treinar os modelos que foram selecionados. A terceira é a aplicação dos modelos de aprendizado, né? Então, aí entra aquilo que a gente já falou, modelo de aprendizado supervisionado, não supervisionado, por transferência, por reforço e por aí vai. A quarta camada seria a validação. Bom, uma vez que você escolheu, coletou os dados, preparou, treinou os seus modelos e implementou pós-treino, né? A gente precisa verificar a eficácia do modelo de aprendizado, né? Através de métricas, indicadores, né? Testes e verificação dos dados que foram gerados de forma não esperadas, enfim. Essa é uma etapa importante, até mesmo para você saber o que vai fazer, se tem melhorias, se tem tuning, né? Otimizações, enfim. A última é exatamente isso. Enfim, você validou e precisa otimizar, às vezes é importante que você parametrize diferente, sabe? Buscar um modelo, ele é baseado nos algoritmos e parâmetros de entrada, né? Você tem os dados, você tem parâmetros para configurá-los de acordo com o algoritmo que está sendo utilizado e às vezes você precisa fazer ajuste fino nesses parâmetros. Então, a validação vai dizer o que você pode fazer ou não na otimização. Bom, mas como eu disse, isso é apenas um exemplo, tá certo? Que poderia ajudar a nortear aí um plano macro para a implementação de uma solução aderente. Nem de longe é um padrão ou uma metodologia, beleza? Então, assim, existem vários livros, aliás, eu vou deixar alguns livros aqui, novamente, bons livros aí recomendados para você aprender Machine Learning e deslanchar nessa área, tá certo? Quais os principais algoritmos utilizados pela Machine Learning? Bom, levando em consideração que os modelos de aprendizado não supervisionados e supervisionados são os mais utilizados, vamos nos ater a algoritmos que tenham a ver com estes dois modelos. Tranquilo? Até para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos lá. Para o modelo de aprendizado supervisionado, que aliás é muito utilizado em aplicações nos quais um volume de dados históricos, dados com fatos conhecidos, né, possibilitam a previsão de acontecimentos futuros. Um exemplo clássico são os sistemas de recomendação, produtos e serviços, né, promoções. Eles utilizam, eles são treinados nesse modelo. E nesse tipo de solução, os algoritmos, né, voltados para classificação e regressão são os mais importantes. E dentre eles podemos citar os seguintes: o K-Nearest Neighbor, regressão linear, regressão logística, Support Vector Machine ou SVM, árvore de decisão, Random Forest e redes neurais. Já para o aprendizado não supervisionado, que é muito utilizado em aplicações que precisam identificar padrões, correlações, sem que tenha sido apresentada uma predefinição de resultado. Esse tipo de solução, os algoritmos voltados ao agrupamento, detecção de anomalias e ou novidades, visualização,
redução de dimensionalidade e associação são a bola da vez. E para citar alguns, temos o seguinte, esse é um pouquinho maior. No caso dos algoritmos de agrupamento, ou clustering, temos a K-médias ou K-means, DBSCAN, Hierarchical Cluster Analysis, ou HCA. Na detecção de anomalias e novidade, temos o OneClass SVM, temos o Isolation Forest. Na redução de dimensionalidade, análise de componentes principais, PCA, Kernel PCA ou PCA, Locally Linear Embedding, LLI, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, ou TSNE. São os algoritmos aí voltados para redução de dimensionalidade. Regras de associação, temos o a priori, ECLAT e por aí vai. Novamente, vale ressaltar que cada tipo de algoritmo tem suas próprias vantagens e desvantagens. E a escolha do algoritmo adequado depende do problema específico que está tentando resolver, né? Que você está tentando resolver, bem como os dados disponíveis, beleza? E de que forma é utilizada na prática? Essa pergunta tinha que surgir de novo, né? Bom, assim como foi dito para a inteligência artificial no vídeo anterior, muitos dos seus usos práticos têm a mesma aplicação. Por exemplo, a detecção de fraude financeira, bancária, ferramentas anti-spam, análise sentimental, né, aquele caso das empresas que querem saber o que os consumidores falam dela, né, em produtos e serviços, reconhecimento de imagens, prevenção e diagnóstico para a área de saúde, anti-malware, e os antivírus, comumente chamado aí, utilizam muito algoritmos recursivos, preditivos, holísticos e por aí vai, assistentes virtuais e segue a vida. A lista pode ser muito maior do que isso, isso aí foi apenas um pequeno exemplo, mas eu tenho certeza que você já consegue conceber quão importante está se tornando a Machine Learning e Deep Learning, que aliás esses dois são sustentáculos da inteligência artificial. Muito, mas muito mais ainda está por vir. Bom, se você estivesse perguntando como ou quais plataformas, bibliotecas, frameworks, serviços disponíveis você pode utilizar para desenvolver, saiba que existe uma vasta cobertura de soluções para o desenvolvimento de Machine Learning. E essas soluções elas estão disponíveis para o mais diverso público e nos mais diversos níveis de conhecimento, beleza? Vou citar algumas delas aqui para você. Python, com os pacotes de Skylern, né, Scikit-learn, Pandas e NumPy. Você pode aprender com Java, né, Java com JSAT. Você pode utilizar .NET da Microsoft com o Accord. Você pode utilizar a Machine Learning Workbench, Weka. Aliás, uma plataforma excelente para iniciantes, beleza? É baseada em interface gráfica, já vem com um conjunto de algoritmos de mineração de dados, inclusive. Você pode aprender R, né, que é uma plataforma amplamente utilizada, muito mais por cientistas de dados e estatísticos, devido à forte ênfase que essa linguagem dá em análise de dados. E também contar com bibliotecas, né, prontas ali de Machine Learning, como o Carrot e o Randall Forest. Lembra? Falamos ali sobre o Randall Forest. Julia, talvez a mais nova da turma, né? Ela está ganhando popularidade devido à sua alta performance, pois é focada em computação paralela. Além disso, possui um conjunto considerável de ferramentas e bibliotecas prontas para uso, né, como o MLBase, Flux, Knet, TensorFlow e por aí vai. O próprio TensorFlow, que é um framework desenvolvido pelo Google, né, pela Google Brain Team, e ótima para técnicas de redes neurais. Então, está pensando aí em utilizar algoritmos mais voltados para Deep Learning, o TensorFlow é muito bom para isso. No campo dos serviços tem aí a Amazon ML, que é um serviço baseado em nuvem para desenvolvedores de todos os níveis. Você tem o Apache Mahout, que é um projeto da Apache Foundation, desenvolvido para dar suporte ao uso de algoritmos de cluster, classificação e colaboração.
Temos o Apache Spark MLib, que é uma biblioteca para Machine Learning voltada para o desenvolvimento em ambiente Spark. Você pode usar o Microsoft Cognitive Toolkit, que é um kit de ferramentas de código aberto para o aprendizado profundo, aí mais um para Deep Learning, aí concorrendo com o TensorFlow. Temos o Microsoft Azure Machine Learning, que é uma plataforma, inclusive bem intuitiva, tá, pessoal? Para o desenvolvimento de Machine Learning utilizando navegador web, inclusive sem necessidade de escrever código. Daí vai da sua preferência, né? Eu gosto do código, mas tá aí. E temos um muito interessante, que eu recomendo demais aí para quem gosta de meter a mão na massa, o Apache Prediction.io. É um servidor de Machine Learning implementado com tecnologias open source de última geração, voltado para desenvolvedores criarem mecanismos preditivos. Então, esses são alguns exemplos, ou seja, o que não falta são soluções e opções para a gente começar a implementar. Então, e para você aprender sobre Machine Learning, não é muito diferente para o que foi dito ali com inteligência artificial, ciência de dados, nos vídeos anteriores, né? Existe hoje um universo de canais, fontes aí para você, além das regulares, né, tradicionais, fontes para você aprender sobre o assunto. Por exemplo, dentre vários, nós temos aí cursos online, né, como o Coursera, Udemy, novamente a DSA. A DSA, que é o Data Science Academy, é fantástico, sinceramente fantástico. Mas você tem aí o Coursera, tem Udemy, voltado aí para os temas. Livros, uma das minhas preferências é livros. Eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo algumas recomendações. Prática, obviamente, tem que praticar. Não é diferente com o que a gente falou nos vídeos anteriores para ciência de dados e tudo mais. Tem que praticar, ok? Bom, como vimos até aqui, a Machine Learning é uma área importante da inteligência artificial, voltada a dar um certo grau de autoaprendizado e independência às máquinas. Com isso, né, elas poderão apoiar cada vez mais a nós, humanos, em nossas tarefas cotidianas, sejam inclusive nas complexas tomadas de decisão, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, fico meu muito obrigado pela sua participação, por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu espero realmente que eu tenha contribuído para o teu aprendizado e conhecimento de alguma maneira, beleza? Peço encarecidamente aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal, não esquece de marcar o sininho, deixa aquele like e vamos nessa para o próximo vídeo. Fui!